Hello. Então, good morning, nono ano. Então, bom dia, nono ano. Então, hoje, nossa aula vai começar pela página 14. Então, por favor, anotem a data de hoje na página, tá ok? Vamos lá. Número 6. Traduz esses advérbios. Eles são usados no present perfect, tá? Eles são usados no present perfect tense. Então, vocês vão pesquisar e vão escrever a tradução desses advérbios de tempo usados no present perfect. Tá aí na aula que vem eu corrijo os exercícios. Então aqui, ó, grammar, gramática, pay attention, preste atenção. Em inglês temos os verbos uniformes. Então os verbos uniformes, eles têm uma única forma no infinitivo, no passado e particípio passado. Então, o verbo uniforme, ele vai ter uma forma só, tanto no presente, passado e no particípio. Ele não vai mudar, ok? Então, nós aprendemos que no present perfect, nós usamos o verbo no particípio passado, tá? Nós não usamos o verbo no simple past. Mas tem verbo que tem a mesma forma, tanto no passado quanto no particípio. Já os uniformes, eles não mudam. Bom, verbos biformes apresentam duas formas iguais, no passado e no particípio ou no infinitivo, e no passado ou no infinitivo e no particípio. Então, os verbos biformes, eles só têm o quê? Duas formas, que podem ser iguais no passado e no particípio. Então, ele pode ter uma forma no presente, mas no passado e no particípio, a forma é igual. Ou ele pode ter uma forma no presente, no passado ter outra, e no particípio passado, ele volta para o infinitivo, que é a forma dele no presente. Tá? Então, eles apresentam o quê? Duas formas. Verbos triformes possuem formas diferentes no infinitivo, no passado e no particípio passado. Então, os verbos triformes, eles vão ter três formas. No infinitivo, ele vai ter uma forma. No passado, ele vai ter outra forma. E no particípio passado, ele vai ter uma outra forma. Ele vai ter três formas diferentes. Alguns desses verbos podem também ser classificados como biformes. Então, vejamos aqui, ó. Vamos ver alguns exemplos. Verbos uniformes. Então, os uniformes é que possuem o quê? Uma forma, ó, infinitivo. Então, no infinitivo, o verbo bet. No simple past, no passado, bet. E no particípio passado, bet. Tá vendo? Ele não mudou. Ele tem a mesma forma para esses tempos verbais, que a tradução é apostar. Cut. No infinitivo, no simple past, passado, e no particípio passado, que a tradução é cortar. Agora, verbos biformes são aqueles que possuem duas formas, tá? Então, pode ser uma no infinitivo e no passado e no particípio passado elas ficam iguais, ó. Fight. No simple past, passado, fought. No particípio passado, fought. Ó, tá vendo? São iguais. Então, eles têm duas formas. Uma no infinitivo e iguais no passado e particípio, que quer dizer lutar e brigar. Keep. Então, no infinitivo é keep, no simple past, que é passado, é kept, e no particípio passado, kept. Então, aqui no infinitivo ele tem uma forma, e no particípio passado e passado ele fica igual, que é guardar e manter. Verbos triformes. Então, begin no infinitivo, began no passado e begun no particípio passado. Então, aqui ó, nós podemos ver que ele tem três formas. Uma no infinitivo, uma no simple past passado e outra no particípio passado. Que o significado é começar. Give. Gave no passado, given, particípio passado. Que o significado é dar. Então, aqui ele tem uma forma no infinitivo, uma no passado e particípio passado. Então, eles são classificados uniformes, uma forma só, que é no infinitivo, simple past e particípio, biformes. Uma forma no infinitivo, a mesma no passado e particípio. Os triformes, eles ficam diferentes. Uma para o infinitivo, uma para o passado e uma para o particípio passado. Então, escreva 1 para verbos uniformes, 2 para biformes e 3 para triformes. Então, vocês vão escrever, vão botar o número de acordo com a classificação do verbo. Mas como vocês vão saber? Então, vocês vão pesquisar na página 16 e 17, tá? Porque aqui tem o verbo no infinitivo, tem o verbo no passado e no particípio.
Bom, exercício número 2. Olhe estes verbos. Escreva os verbos biformes. Então, os verbos que têm duas formas, vocês vão escrevê-los aqui, ó, no triângulo. E os verbos uniformes, aqueles que têm uma forma, vocês vão escrever aqui, ó, no círculo, tá? São esses verbos aqui, ó, que estão aqui em cima. E os verbos triformes, vocês vão escrever aqui dentro desse quadrado. Então, vocês vão olhar esses verbos, vão lá nas páginas 16 e 17. Aí vão descobrir se eles são biformes, se eles são uniformes ou triformes. E vão agrupar de acordo com a característica deles. Então, o triângulo para os biformes, o círculo para os uniformes e o quadrado para os triformes, tá? Então, vocês vão agrupar os verbos de acordo com a classificação deles. Número 3. Escreva sentenças usando os verbos abaixo com o tempo verbal indicado. Então, uma resposta pessoal. Eu fiz aqui um exemplo. Letra A. Bet. Simple past. Então, lembrando que bet é apostar. Então, no simple past quer dizer o quê? Apostou. Então, é para fazer uma frase. Então, a frase tem que ter o quê? O sujeito, eu coloquei I, mas poderia ser he, poderia ser she, poderia ser they, poderia ser um nome. E conjuguei esse verbo aqui no passado, que ele fica da mesma forma. I bet, eu apostei, on the lottery, na loteria. Já na B, vocês vão fazer no present perfect. Então, vocês vão botar um sujeito, o verbo to have no presente. Então, lembrando que o present perfect, nós usamos o verbo to have no presente. Então, para I, eu uso have. Para you, have. He, she, it, usa-se has. E para we, they, usa-se have. E depois o verbo em que tempo? Particípio passado. Então, vocês podem até pegar um verbo aqui, ó. Por exemplo, botar I, ou he, ou she, botar o verbo to have. E depois botar um desses verbos aqui no particípio passado. Bom, simple present, que é o presente. Então, vocês vão botar o sujeito, vão conjugar o verbo no simple present. Então, assim, para I, you, we, they, esse verbo continua sendo try. Agora, se for para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it, ele fica tries. Então, se o seu sujeito for he, she ou it, ele tem que ficar tries. Tá? E depois você bota um complemento. Então, try quer dizer tentar, experimentar. Go é o verbo ir. Então, vocês vão conjugá-lo no present continuous. Vocês vão colocá-lo no gerúndio. Tá? Então, como é que vai ficar? Vai botar o sujeito, né? Pode ser I, he, she, it, they ou nome. O verbo to be no presente. Então, lembrando que o verbo to be no presente. Para I, eu uso am. You, are. He, she, it, is. Então, vocês vão colocar o sujeito, o verbo to be, e vão colocar ing nesse verbo, tá? Para se tornar no present continuous. Bom, número 4. Escreva os verbos em inglês e marque se eles são triformes. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar de português para inglês, tá? Então, aqui, escrever. Aí, vocês vão olhar lá na página 16 e 17, vai procurar como é que é o verbo escrever no infinitivo e colocar aqui, tá? Depois de passar para o passado, ou vocês podem pesquisar também, se ficar mais fácil, jogar na internet e botar lá como se escreve o verbo escrever em inglês, aí vai aparecer. E depois vão marcar o X se ele for triforme, só nos verbos triformes que vocês vão marcar um X. Se ele não for triforme, vocês não marcam um X, tá ok? Mas primeiro vocês vão ter que passar ele para inglês para vocês saberem se ele é triforme ou não. Então, você vai marcar um X nos verbos triformes. Bom, então essa página aqui é para consulta, tá? 16 e 17. Agora vamos à página 18. Então, aqui eu vou traduzir o texto. Não precisa escrever a tradução no caderno. Só peço que prestem atenção, que é para vocês responderem as atividades de interpretação, porque vocês vão precisar da tradução do texto. Então, the first job, o primeiro emprego. Então, aqui, subtítulo, Looking for a Job, procurando por um emprego. Então, prestem bem atenção aí na tradução para poder fazer o exercício de interpretação. Liz quer um trabalho. Ela começou a procurar por trabalho há 2 meses. Ela tem procurado nos jornais todos os dias. Ela tem visitado centros de emprego na cidade toda semana, mas não tem encontrado nada até agora. Liz está conversando com um amigo sobre este problema. Então, Liz diz, oi, Steve, como você vai?
Ele diz: olá, minha amiga, eu estou bem, e você? Já conseguiu um emprego? Liz responde: ainda não, mas tenho procurado muito por um. Aí o Steve diz: eu acabei de ver um anúncio de uma agência de notícias. Eles estão procurando por uma assistente de loja. Liz responde: eu sei, eu já telefonei para eles já encontraram alguém. Então aqui, ó, dicionário. Look for, procurar. Job, emprego. Ad, anúncio. Already, já. Not yet, ainda não. So far, até agora. Então aqui são as palavras, tá, do texto. Compreensão de texto. Responda as perguntas. Quando Liz responde a pergunta de Steve, ela usa uma palavra que indica que ela continua sem emprego, ou seja, que a situação não mudou. Que palavra é essa? Então, ela usa a palavra ainda. Então, vocês vão procurar aqui como é que se diz ainda em inglês e vão escrever, tá? Quando ela fala ainda não. Aí vocês vão procurar aqui, ó, no dicionário, em inglês, e vão escrever em inglês, tá? Aqui no dicionário. Como é que se diz ainda não? Quando Steve dá uma sugestão, a resposta de Liz indica que ela antecipou a ação que ele sugere. Que palavra passa essa impressão? Então, ela diz: eu já telefonei para eles, que é para a empresa. Então, vocês vão procurar aqui como é que se diz já em inglês e vão escrever. Ó, só procurar aqui no banco de palavras. Como é que é já? Vai escrever já em inglês. Número 2. De acordo com o texto, é correto dizer, então vocês só vão marcar as frases que têm a ver com o texto. Liz já encontrou um emprego. Então, vocês vão ver se é verdade ou não. Bom, Steve ainda não viu o anúncio. No texto diz que ele ainda não viu o anúncio, ele viu ou falou para ela dar uma olhada. Liz está procurando por emprego sem pressa. Ela não tem pressa de arrumar um emprego. É correto ou não? Então, vocês só vão marcar um X no que for correto. Steve told Liz that she wanted to earn money without working. Então, Steve disse para Liz que ela queria ganhar dinheiro sem trabalhar. Isso é verdade? Steve e Liz estão conversando sobre algo muito difícil de encontrar. Está difícil de encontrar ou não? Algo que ela está procurando. Bom, número 3. Translate. He never had a job. Então, vocês vão traduzir essas frases, né? Que elas estão no present perfect, mas elas têm a noção o quê? De passado. Então, vai ficar he, ele, never, nunca, had, teve, a job, um emprego. Então, fica ele nunca teve um emprego. Então, vocês vão traduzir e na próxima aula a gente corrige os exercícios. De acordo com cada ação do texto, escreva Steve ou Liz. Então, vocês vão indicar quem pratica a ação, se é o Steve ou a Liz. Então, aqui, ó, quero um emprego. Quem quer o emprego, Steve ou Liz? Aí vocês vão escrever. Visitou agência de empregos. Ela foi lá para procurar o centro de empregos. Acabou de ver o anúncio. Quem acabou de ver o anúncio? Telefonou para eles, no caso, para a empresa. Aí vocês vão colocar o nome de acordo com as indicações, ok?